Nas planícies do Serengeti, um gnu recém-nascido está prestes a embarcar na maior travessia animal do planeta. 500 mil de crias seguem os seus progenitores numa migração épica que atravessa o continente africano ao longo de 3.000 quilómetros. É uma viagem de descoberta e de perigos inimagináveis. Um rito de passagem a que poucos irão sobreviver. Mas os que sobreviverem poderão regressar como adultos ao local onde tudo começou. O dia nasce lentamente no Serengeti, iluminando uma paisagem antiga. Abrigadas entre montanhas vulcânicas, as planícies estendem-se para lá do horizonte. Com o nascer do sol em fundo, está aberto o cenário para os dramas que irão desenrolar-se entre predador e presa. O Serengeti fica no extremo oriental de África. Aqui, na Tanzânia, fica a região sul do Serengeti. Uma savana quase interminável. Esta paisagem foi moldada por forças dinâmicas e brutais. Um destes antigos vulcões ainda está ativo, expelindo para o ar nuvens de cinza incandescente. Foi esta cinza que deu origem ao paraíso fértil que estamos a ver. Por força dos muitos milénios que tem, esta cinza, misturada com a água, forma uma camada de rocha rica em cálcio, tão dura como o cimento. Essa rocha sólida está apenas a 1 metro da superfície do solo. Nenhuma árvore consegue criar raízes aqui. Este é o reino das pastagens. São tão vastas que podem acolher as maiores manadas de herbívoros do planeta. Estes são gnus. Durante a estação das chuvas, o número dos que chegam a reunir-se aqui é absolutamente incrível. 1.300.000 animais. E não estão sozinhos. A savana também é lar de centenas de milhares de gazelas e zebras, que formam manadas mistas gigantescas. Segundo uma lenda africana, Deus fez o estranho gnu barbudo com partes que tirou de outros animais. Mas a sua concepção é perfeita. Não obstante pesarem 250 quilos, são corredores muito ágeis. Agora, em finais de janeiro, o seu número está prestes a disparar. Começam a nascer as primeiras crias. É um incentivo para o resto da manada. Em apenas 2 ou 3 semanas, terão nascido 300.000 gnus. São 8.000 nascimentos por dia. 90% vão sobreviver ao seu primeiro mês de vida pelo simples facto de serem muitos.
Aqui a quantidade é um fator de proteção. As hienas rondam a multidão em busca de uma brecha nas defesas da manada, mas sem sucesso. A cria põe-se de pé depois de alguns minutos. A progenitora encoraja-a a usar as patas bamboleantes. Dentro de 24 horas, vai ser capaz de correr tão depressa como os adultos. Perto das manadas de gnus, é a vez das mães zebras. Esta fêmea dá à luz na parte mais quente do dia. É uma decisão inteligente. Assim, a cria tem tempo suficiente para aprender a andar, enquanto os predadores fazem uma pausa na caça para fugirem ao calor. O mercúrio está bem acima dos 30 graus. E este grupo de leões, 2 machos, 5 fêmeas e as suas crias, espreguiçam-se em conjunto. Caçar agora pelo sol do meio-dia poderia deixá-los em risco de sobreaquecimento. Para os machos, com a sua juba enorme, isso poderia ser fatal. Além do mais, seria também um desperdício de energia. Sem árvores para se camuflarem, estes caçadores de emboscada têm poucas hipóteses de surpreender a presa. A época é de abundância. Não vale a pena ficarem exaustos. Mas estas 3 chitas não tencionam descansar. Este é o seu território. E qualquer presa que entre nele está a pedir para ser caçada. As crias estão protegidas pelas suas progenitoras, mas um adulto tresmalhado é um alvo tentador. Para capturarem com sucesso um gnu adulto, as chitas têm de trabalhar em equipa. Tentar apanhar uma presa assim tão grande é uma estratégia perigosa. Se estes caçadores de alto desempenho ficarem feridos, irão passar fome. O gnu adulto pesa mais que as 3 chitas juntas. Mas afinal, ele não está à altura de uma equipa tão audaz. Uma das chitas acaba por sufocar o gnu com uma última dentada mortífera que lhe esmaga a traqueia. Para os gnus, as pastagens do Serengeti são o berçário perfeito. O solo vulcânico é rico em cálcio, potássio e sódio. As novas progenitoras comem erva e estes nutrientes preciosos passam para o seu leite, ajudando os ossos das crias a desenvolver-se como deve ser. As crias aqui nascidas são fortes. Para manter o leite fluido, as progenitoras devem beber água todos os dias. Mas a estação das chuvas está a chegar ao fim. Encontrar água está a tornar-se cada vez mais difícil. Existe uma última fonte de água
da qual a manada sempre dependeu. Mas os gnus deparam-se com uma visão assustadora. Essa água está a desaparecer depressa, a secar com o calor. A pouca água que resta para beber tem uma concentração tão grande de sais minerais que ficou envenenada. Os nutrientes que antes fortaleciam as crias podem agora matá-las. A situação tornou-se letal. Para as crias, esta lama espessa é traiçoeira. Elas tentam desesperadamente acompanhar as progenitoras, mas acabam por ficar ainda mais presas. O pânico instala-se à medida que os gnus se debatem para se libertar deste lodo. Na prensa de fugirem, progenitoras e crias separam-se. As famílias misturam-se e a confusão instala-se. Quando estão perto, progenitora e cria conseguem identificar-se pelo cheiro. Mas nesta manada de muitos milhares, é quase como procurar uma agulha num palheiro. Nenhuma fêmea ajuda uma cria perdida. Uma a uma, as famílias reúnem-se. Mas algumas crias não têm muita sorte. Separada da progenitora e da segurança da manada, esta pequena cria enfraquece rapidamente. A sua luta não passa despercebida. Os abutres reais são necrófagos e normalmente alimentam-se de cadáveres. Embora esta cria ainda esteja viva, está a definhar a olhos vistos. Os abutres vigiam-na ansiosamente, dando-lhe bicadas na pele, pressentindo que estão muito perto de uma refeição. Encontrar água não é o único problema. Os gnus dependem de pastagens rasteiras verdejantes. Mas estes pastos foram completamente arrasados. É óbvio que a manada já não pode sobreviver aqui. Tem de partir. As crias estão prestes a iniciar a sua primeira viagem épica pelo Serengeti. Os progenitores sabem o que os espera. Um percurso de 3.000 quilómetros em busca de alimento e água. Os gnus mais velhos já fizeram esta viagem mais de 20 vezes. Durante os próximos 7 meses, estes animais terão uma vida de nómadas. Presos ao seu território, os leões são obrigados a ver as suas presas partir. Aos milhares, gnus, zebras e gazelas de Thompson abandonam a savana. Estas crias têm pela frente tempos difíceis e meses de fome. O mesmo vale para as crias de gnu. Só uma em cada 5 regressará aqui com vida. Acredita-se que os gnus conseguem cheirar a chuva. O cheiro de uma tempestade que ocorre 50 km a norte atrai a manada com a promessa de pastagens frescas. Após muitos dias de marcha, as manadas passam agora pelo corredor oeste do Serengeti e chegam a um marco bem-vindo.
No meio deste vale estéril, encontra-se um oásis verde, rodeado de erva fresca. Por todo o lado, as crias são confrontadas com visões estranhas e inéditas. Árvores e vizinhos inesperados. As progenitoras não bebem água há 2 dias. Estão desesperadas. Os gnus viajam em grupos separados. Mas agora, machos solteiros, fêmeas e crias convivem todos perto da água. Mas aqui também há perigo. O mato alto esconde um inimigo familiar. 3 leoas dominam este território. À primeira vista parecem um bando desorganizado. A mais velha está cheia de cicatrizes e é meia cega, mas é uma caçadora muitíssimo experiente. Outra está em avançado estado de gravidez. Para ela, a parada é elevada. Precisa de comer urgentemente. Mas, juntas, conhecem cada centímetro deste oásis. Camufladas pela erva alta, o sucesso parece garantido. Mas elas estão a ser observadas. A leoa não consegue esconder a sua irritação. O oásis atrai animais como um imã. As leoas assumem as suas posições. Voltam à caça. Este lago é demasiado perigoso e pequeno para os gnus permanecerem aqui. Eles têm de continuar a migração em busca da chuva. À medida que avançam para norte, a paisagem muda. Longe dos vulcões, não há rocha de cinza sob o solo. Nestas planícies, o solo é profundo
e aqui as árvores podem criar raízes. Na sua migração incansável, os gnus atravessam territórios de muitos predadores. E alguns desses predadores não têm território fixo. Esta mãe cheetah e a sua jovem família conseguem seguir a migração das manadas ao longo de centenas de quilómetros. A cheetah tem 6 crias enérgicas, uma ninhada maior do que as habituais 3 ou 4 crias. E por isso a progenitora tem de caçar constantemente. É uma vida precária e as probabilidades estão contra a sobrevivência da sua família. Apenas uma em cada 20 crias de cheetah chega à idade adulta. As cheetahs costumam caçar presas mais pequenas. Mas esta progenitora decidiu-se por um prémio maior. Uma cria de gnu está a ficar para trás em relação à sua manada. As cheetahs perdem metade das suas presas para outros predadores. Por isso a progenitora arrasta o seu troféu para o esconder no capim. As manadas de gnus já estão bastante à frente. Estamos agora em finais de junho. Depois de avançarem para norte durante mais de um mês, os primeiros grupos chegaram às pastagens frescas. E, finalmente, água. O rio Grumeti. É um curso de água pouco profundo. E há locais que pouco mais são do que poças. Mas atrai vida em abundância. Os jovens gnus enfrentam um admirável mundo novo, bastante revelador. Para as mães gnus, exaustas, o rio Grumeti marca simplesmente a diferença entre a vida e a morte. A necessidade de beber água é avassaladora. Com o cair da noite, a calma regressa ao rio. Mesmo agora, ele fervilha de vida. Esta noite há lua cheia. Amanhã será um dia importante para as manadas reunidas à beira do rio. Ao romper do dia, os machos estão a lutar. Começou o ritual. Lutam por território e pela hipótese de acasalar. Agora, com 5 meses, as crias não se metem ao barulho. Só daqui a 4 ou 5 anos é que irão travar estas batalhas ruidosas. Nessa altura, os seus chifres, que agora são apenas uns cotos, já serão armas imponentes de 1 metro de comprimento. Estes combates duram 3 semanas. Por isso, daqui a 8 meses e meio, de volta às planícies de pasto rasteiro do Serengeti, as crias nascerão todas ao mesmo tempo.
Estamos no fim de julho. As pastagens ao longo do rio já não têm erva. A floresta está seca e estéril. Mais uma vez, a manada tem de partir, seguindo a chuva, em busca de alimento e água. Mas agora muitas destas fêmeas levam consigo uma nova vida no ventre. Os gnus fazem uma última viagem para beber no charco raso. As crias têm agora 6 meses. Embora ainda dependam do leite materno, são cada vez mais afoitas e confiantes. Uma delas adianta-se demasiado. A cria não tem a força necessária para se defender da emboscada deste predador de 5 metros de comprimento. A progenitora observa ansiosa na margem. Mas desta vez não há escapatória possível. O crocodilo vai demorar dias a desmembrar e devorar a sua presa. A manada só pode virar costas e partir. Estamos em agosto, no pico da estação seca. Para trás ficou o rio Grumeti, agora a mais de 100 quilómetros dos gnus. As temperaturas atingem 35 graus Celsius e os gnus percorrem 10 quilómetros todos os dias. Esta é a etapa mais dura da sua viagem. O único alimento que existe é erva seca e escassa. É muito menos nutritiva que os rebentos verdejantes. Não chega para alimentar os gnus. Os adultos podem perder cerca de 1/3 do seu peso e sobreviver, mas as crias são vulneráveis e a sua situação está prestes a tornar-se ainda mais precária. Devido a um raio ou pela crescente intervenção humana, a erva seca arde facilmente. Para os animais pequenos, é um inferno. Mas os gnus conseguem fugir às chamas, atingindo uma velocidade de 80 km/h. O incêndio parece devastador, mas esta paisagem já viu muitos fogos. Da erva e das árvores velhas agora queimadas, irão nascer em breve rebentos novos. Mas isso não consola os gnus, que estão exaustos. A pouca erva que existia está agora feita em cinzas. Não há nada para comer num raio de vários quilómetros. Ao longo desta viagem épica, a maior ameaça à sobrevivência das crias não são os predadores. É a fome. 3/4 das crias que não chegam ao fim morrem de fome. As manadas aproximam-se agora da fronteira do Quênia.
durante mais de 3 meses, seguiram o seu faro por milhares de quilómetros, detectando no ar as chuvas que se formavam ao longe. Os gnus mais velhos já aqui estiveram. Sabem que há prados férteis com boas pastagens, relativamente perto daqui. Mas há um obstáculo enorme que se atravessa no seu caminho: o rio Mara. Chegam aqui animais vindos de vários quilómetros em redor. Este rio, com 400 quilómetros de comprimento, é uma fonte preciosa de água potável e mesmo no pico da estação quente não chega a secar. Mas neste momento parece uma barreira intransponível entre as manadas e as pastagens verdejantes de que elas necessitam para sobreviver. Em alguns lugares, as margens do rio são tão íngremes que chegam a ter 15 metros de altura. Para as jovens crias, agora com 7 meses de idade, este é o maior teste que enfrentaram até agora. O instinto fala-as avançar, o medo fala-as recuar. Finalmente uma avança. De repente, numa nuvem de pó, milhares de gnus seguem-na, mergulhando abruptamente nas águas. Um a um, caem no rio turbulento, debatendo-se contra a corrente. Nas suas curtas vidas, as crias nunca passaram por nada semelhante a este frenesim aquático. Trepam pela margem e dão de caras com um mundo extraordinário. As suas progenitoras levaram-nas às pastagens paradisíacas de Masai Mara. Aqui chove 3 vezes mais do que no Serengeti, onde as crias nasceram. Uma paisagem assim tão fértil pode sustentar uma das maiores regiões de biodiversidade do planeta. Estas supermanadas mistas conseguem viver juntas e em harmonia, pois alimentam-se de partes diferentes da vegetação luxuriante do Masai Mara. Os elefantes comem a casca das árvores e arbustos. As girafas comem acácias. As zebras preferem os arbustos secos. Enquanto isso, os focinhos achatados dos gnus estão adaptados para arrancar os rebentos de erva que crescem mais junto ao solo. Durante 2 meses, eles vão pastar aqui. Mas as crias encontram novos predadores que as assustam. Os mabecos são os caçadores de maior sucesso na savana. 85% das suas caçadas terminam com a morte da presa. É o triplo da taxa de sucesso dos leões. Nesta época do ano, as crias de gnus constituem a maior parte da sua dieta. Os mabecos caçam em matilha durante dias seguidos, perseguindo a sua presa até à exaustão. Um deles faz um ataque súbito a uma progenitora com a sua cria.
mas falo com pouca convicção. E o gnu escapa facilmente. Com tantas presas subitamente à sua volta, parece que os mabecos perderam o sentido de urgência. Durante 2 meses, o Masai Mara albergou mais de 2,5 milhões de animais que esgotaram a região. Em novembro, as outrora férteis savanas do Masai Mara já não têm erva verdejante. As manadas têm de partir novamente. Do alto de uma árvore, o machito observa com ansiedade a partida das manadas. Ela seguiu-as na sua viagem pelo Masai Mara. Mas este é o limite do seu lar gigantesco e a chita não passa daqui. Tem 2 crias para alimentar, que parecem não se dar conta de que o jantar se foi embora. Agora, a chita tem de contar com presas mais pequenas. As manadas dirigem-se para sudeste, iniciando mais uma viagem épica, que acabará por levá-las de volta ao seu local de nascimento, a terra dos vulcões, milhares de quilómetros a sul daqui. Mas há um obstáculo no caminho. Têm de voltar a atravessar o rio Mara. Desta vez, as crias, agora com 9 meses, já sabem o que as espera. Vão morrer à fome se ficarem aqui. Mas as manadas estão nervosas. Os gnus bebem pela última vez a preciosa água potável. E eis que um deles toma a iniciativa, liderando a manada em peso, através do rio com 20 metros de largura. Mas aqui, invisível, sob o turbilhão das águas, está um predador terrivelmente familiar. Os crocodilos ganham vida durante este súbito banquete de presas. Para esta cria, que percorreu mais de 1000 quilómetros, a viagem acaba aqui. A margem íngreme provoca um engarrafamento. As crias são espezinhadas na confusão. Todos os anos morrem afogadas milhares delas ao tentar atravessar o rio.
Finalmente, há um que descobre uma passagem e a multidão avança. Agora, o aroma da chuva, da erva e a memória de um lugar seguro onde possam dar à luz incentiva-os a seguir em frente, de volta ao Serengeti. A sua procura incansável de alimento e água levou-os numa viagem que totalizou 3.000 quilómetros. Apenas uma, em cada 5 crias, regressa ao local onde nasceu. A vida para os predadores dos gnus também foi dura. Para os leões, o alimento escasseou e o grupo é agora visivelmente menor. Eles esperam ansiosamente pela chuva, que trará consigo os gnus. À distância, surgem os primeiros ruminantes nas planícies. Após meses de dificuldades e desolação, a vida regressa ao sul do Serengeti. As crias que sobreviveram estão agora mais astutas. Sabem que as espera uma vida de movimento constante. É andar ou morrer. Em breve as suas progenitoras vão dar à luz e elas terão de se aventurar sozinhas. Mas durante uns meses preciosos vão descansar na base do vulcão, na terra onde nasceram, antes de iniciarem novamente, já como adultos, a sua perigosa viagem ao longo do Serengeti. De repente, numa nuvem de pó, milhares de gnus seguem-na, mergulhando abruptamente nas águas. Um a um, caem no rio turbulento, debatendo-se contra a corrente. Ajuda uma cria perdida. Uma a uma, as famílias reúnem-se. Mas
Mas algumas crias não têm muita sorte. Separada da progenitora e da segurança da manada, esta pequena cria enfraquece rapidamente. A sua luta não passa despercebida. Os abutres reais são necrófagos e normalmente alimentam-se de cadáveres. Embora esta cria ainda esteja viva, está a definhar a olhos vistos. Os abutres vigiam-na ansiosamente. Finalmente, há um que descobre uma passagem e a multidão avança. Este lago é demasiado perigoso e pequeno para os gnus permanecerem aqui. Eles têm de continuar a migração em busca da chuva. À medida que avançam para norte, a paisagem muda. Longe dos vulcões, não há rocha de cinza sob o solo. Nestas planícies, o solo é profundo e aqui as árvores podem criar raízes. Na sua migração incansável, os gnus atravessam territórios de muitos predadores. E alguns desses predadores não têm território fixo. Esta mãe chita e a sua jovem família conseguem seguir a migração das manadas ao longo de centenas de quilómetros. A chita tem 6 crias enérgicas, uma ninhada maior do que as habituais 3 ou 4 crias. E por isso a progenitora tem de caçar constantemente. É uma vida precária e as probabilidades estão contra a sobrevivência da sua família. Apenas uma em cada 20 crias de chita chega à idade adulta. As girafas comem acácias. As zebras preferem os arbustos secos. Enquanto isso, os focinhos achatados dos gnus estão adaptados para arrancar os rebentos de erva que crescem mais junto ao solo. Durante 2 meses, eles vão pastar aqui. Mas as crias encontram novos predadores que as assustam. Os mabecos são os caçadores de maior sucesso na savana. 85% das suas caçadas terminam com a morte da presa. É o triplo da taxa de sucesso dos leões. Nesta época do ano, as crias de gnus constituem a maior parte da sua dieta. Os mabecos caçam em matilha durante dias seguidos, perseguindo a sua presa até à exaustão. Um deles faz um ataque súbito a uma progenitora com a sua cria. Mas falo com pouca convicção. E o gnu escapa facilmente. Com tantas presas subitamente à sua volta, parece que os mabecos perderam o sentido de urgência.
Durante 2 meses, o Masai Mara encoraja-a a usar as patas bamboleantes. Dentro de 24 horas, vai ser capaz de correr tão depressa como os adultos. Perto das manadas de gnus, é a vez das mães zebras. Esta fêmea dá à luz na parte mais quente do dia. É uma decisão inteligente. Assim, a cria tem tempo suficiente para aprender a andar, enquanto os predadores fazem uma pausa na caça para fugirem ao calor. O mercúrio está bem acima dos 30 graus. E este grupo de leões, 2 machos, 5 fêmeas e as suas crias, espreguiçam-se em conjunto. Caçar agora pelo sol do meio-dia poderia deixá-los em risco de sobreaquecimento. Para os machos, com a sua juba enorme, isso poderia ser fatal. Além do mais, seria também um desperdício de energia. Sem árvores para se camuflarem, estes caçadores de emboscada têm poucas hipóteses de surpreender a presa. A época família conseguem seguir a migração das manadas ao longo de centenas de quilómetros. A chita tem 6 crias enérgicas, uma ninhada maior do que as habituais 3 ou 4 crias. E por isso a progenitora tem de caçar constantemente. É uma vida precária. E as probabilidades estão contra a sobrevivência da sua família. Apenas uma em cada 20 crias de chita chega à idade adulta. As chitas costumam caçar presas mais pequenas. Mas esta progenitora decidiu-se por um prémio maior. Uma cria de gnu está a ficar para trás em relação à sua manada. As hienas rondam a multidão em busca de uma brecha nas defesas da manada, mas sem sucesso. A cria põe-se de pé depois de alguns minutos. A progenitora encoraja-a a usar as patas bamboleantes. Dentro de 24 horas, vai ser capaz de correr tão depressa como os adultos. Perto das manadas de gnus, é a vez das mães zebras. Esta fêmea dá à luz na parte mais quente do dia. É uma decisão inteligente. Assim, a cria tem tempo suficiente para aprender a andar, enquanto os predadores fazem uma pausa na caça para fugirem ao calor. O mercúrio está bem acima dos 30 graus. E este grupo de leões, 2 machos, 5 fêmeas e as suas crias, espreguiçam-se em conjunto. Caçar agora pelo sol do meio-dia poderia deixá-los em risco de sobreaquecimento. A situação tornou-se letal. Para as crias, esta lama espessa é traiçoeira. Elas tentam desesperadamente acompanhar as progenitoras, mas acabam por ficar ainda mais presas. O pânico instala-se à medida que os gnus se debatem para se libertar deste lodo. Na pressa de fugirem,
progenitoras e crias separam-se. As famílias misturam-se e a confusão instala-se. Quando estão perto, progenitora e cria conseguem identificar-se pelo cheiro. Mas nesta manada de muitos milhares, é quase como procurar uma agulha num palheiro. Nenhuma fêmea ajuda uma cria perdida. Uma a uma, as famílias reúnem-se. Avançam para norte, a paisagem muda. Longe dos vulcões, não há rocha de cinza sob o solo. Nestas planícies, o solo é profundo e aqui as árvores podem criar raízes. Na sua migração incansável, os gnus atravessam territórios de muitos predadores. E alguns desses predadores não têm território fixo. Esta mãe chita e a sua jovem família conseguem seguir a migração das manadas ao longo de centenas de quilómetros. A chita tem 6 crias enérgicas, uma ninhada maior do que as habituais 3 ou 4 crias. E por isso a progenitora tem de caçar constantemente. É uma vida precária e as probabilidades estão contra a sobrevivência da sua família. Apenas uma em cada 20 crias de chita chega à idade adulta. As chitas costumam caçar presas mais pequenas. Mas esta progenitora decidiu-se por um prémio maior. Uma cria de gnu, em finais de janeiro, o seu número está prestes a disparar. Começam a nascer as primeiras crias. É um incentivo para o resto da manada. Em apenas 2 ou 3 semanas, terão nascido 300.000 gnus. São 8.000 nascimentos por dia. 90% vão sobreviver ao seu primeiro mês de vida pelo simples facto de serem muitos. Aqui a quantidade é um fator de proteção. As hienas rondam a multidão em busca de uma brecha nas defesas da manada, mas sem sucesso. A cria põe-se de pé depois de alguns minutos. A progenitora encoraja-a a usar as patas bamboleantes. Dentro de 24 horas, vai ser capaz de correr tão depressa como os adultos. Perto das manadas de gnus, é a vez das mães zebras. Esta fêmea dá à luz na parte mais quente do dia. É uma decisão inteligente. Esta mãe chita e a sua jovem família conseguem seguir a migração das manadas ao longo de centenas de quilómetros. A chita tem 6 crias enérgicas, uma ninhada maior do que as habituais 3 ou 4 crias. E por isso a progenitora tem de caçar constantemente. É uma vida precária e as probabilidades estão contra a sobrevivência da sua família. Apenas uma em cada 20 crias de chita chega à idade adulta. As chitas costumam caçar presas mais pequenas. Mas esta progenitora decidiu-se por um prémio maior.
uma cria de gnu, está a ficar para trás em relação à sua manada.